Amém. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz, amém? Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Essa igreja realmente é uma igreja abençoada. Hoje eu tenho um testemunho de algo que eu vi, mas eu não quero desanimar os irmãos. Continuem. Para quem está no grupo da igreja, foi nos apresentado uma situação e prontamente os irmãos chegaram e abençoaram a vida uns dos outros, ao ponto de eu olhar para o grupo e falar assim, não vai dar tempo de eu também abençoar. Amanhã, que é a data que eu posso abençoar, isso não vai dar tempo, porque já está chegando na meta, mas vamos continuar como igreja abençoada que nós somos, porque Deus age no meio do seu povo, como a palavra nos ensina, como o pastor sempre menciona aqui entre nós, que a bênção do Senhor, ela está na unidade da igreja, ela está na comunhão, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós iremos ler do versículo 1 ao 10. Hoje o tema da palavra é o centurião e a sua fé exemplar. Nós vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum. E o texto da palavra de Deus diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração a Deus. Pai, nós te louvamos por tua graça e pelo teu amor nesta noite. Nós te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui hoje, ó Deus. E nós cremos que o Senhor nos trouxe a este lugar para falar aos nossos corações através de tudo aquilo que vivemos aqui e também da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. Enche os nossos corações com a tua gratidão e com a fé que nos surpreende, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu acredito que a grande maioria, se não todos, conhecem a história do centurião de Cafarnaum, que estava com um dos seus servos muito doente, à beira da morte. E ele clama a Jesus para que este servo seja curado. E de fato, ele é curado. Mas o que nos chama a atenção não é somente o milagre feito por Jesus naquele momento, porque foi mais um dos grandes e maravilhosos milagres que nós temos registrados na palavra de Deus, mas foi a fé do centurião daquele lugar chamado Cafarnaum. A fé daquele homem foi tão extraordinária que Jesus se admirou. Jesus ficou, humanamente falando, surpreendido. Mas, para nós entendermos melhor
essa maravilha que foi a fé daquele homem e o milagre de Jesus, eu quero trazer alguns pontos sobre o que fazia um centurião, para que a gente possa entender. Existem alguns termos romanos que a gente fica assim, um centurião, o que é uma legião, e assim por diante, que às vezes a gente não entende, mas um centurião, ele liderava diretamente algo chamado centúria, que equivalia de 80 a 100 soldados. Eu achava até que era um pouco mais. Mas até para os dias de hoje, será que em umas tem 80 a 100 soldados militares na polícia? Alguns irmãos que conhecem aqui. Até para os dias de hoje é muita gente. São muitas pessoas sob o comando de um só homem. Uma das principais responsabilidades de um centurião era garantir a disciplina e a obediência dos seus soldados. O único homem, ele tinha autoridade sobre toda a disciplina e todos tinham que obedecê-lo. Os centuriões treinavam seus homens, preparados para o combate e liderando-os no campo de batalha. Não era só uma pessoa com disciplina, autoridade e obediência. Era um verdadeiro guerreiro. Aquele homem que foi diante de Jesus, ele tinha conhecimento militar, conhecimento de luta, conhecimento das armas, conhecimento de espadas, ao ponto de que ele treinava aqueles 80 a 100 homens da sua centúria, para que quando eles fossem para o campo de batalha, eles estivessem preparados, e aquele mesmo homem também teria a capacidade de comandá-los no campo de batalha. Essa era uma das funções do centurião. Além do treinamento, eles também eram responsáveis por distribuir tarefas e aplicar punições aos soldados quando necessários. O único homem, mais uma vez, comandava de 80 a 100 soldados e nenhum se impunha contra ele no momento da disciplina ou da punição. Todos entendiam a autoridade daquele centurião e se submetiu à sua disciplina ou à punição quando necessária, de acordo com aquilo de errado que o soldado havia feito. Os centuriões verificavam e garantiam que os equipamentos dos soldados estivessem em boas condições. Todos os dias, quando a minha filha vai para a creche, nós temos uma centurião em casa, que ela vai olhar a mochila para ver se tem roupa, para ver se tem roupa de frio, para ver se está a toalha, para ver se está a escova de dente, e é responsabilidade, porque senão, se nessa época do frio não tiver uma blusa de frio, irmã Marta, a bichinha vai passar frio o dia inteiro. Então, o centurião, ele é responsável por todo o equipamento. Não pode ter couro puído na armadura do soldado. Não pode ter escudo trincado na armadura do soldado. Não pode ter espada não afiada. Eu estava tentando lembrar o oposto de afiado, pastor. Você sabe? Desafiado. Cega. Não pode ter. É responsabilidade do centurião verificar todas estas coisas para a segurança dos seus soldados. E em alguns casos, os centuriões também desempenhavam funções administrativas, como a distribuição de senhas, de acampamento e a escolta de prisioneiros. Alguns estudos ainda vão dizer que essas mesmas pessoas, algumas ascendiam a cargos ainda mais superiores, cargos políticos dentro do Império Romano. Esse era o homem que se rendeu à autoridade de Jesus. Esse era o homem que se rendeu e reconheceu que somente Jesus tinha o poder de curar, o poder de fazer milagres e maravilhas. Agora, eu quero dizer uma coisa para nós. O centurião não era discípulo de Jesus. Ele não era um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Diferente dos discípulos e dos seguidores de Jesus, porque o próprio texto diz, Jesus se voltou para a multidão que o seguia e disse assim, olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus se voltou para todas as pessoas que estavam ao seu lado e afirmou isso. Mas o centurião não era uma das pessoas que o seguiam.
Ele não era como eu e você, que estamos aqui hoje porque nós seguimos a Jesus Cristo. Ele não andava com Jesus. Ele não tinha Jesus como o seu guia durante a sua caminhada. Assim como eu e você temos hoje Jesus como aquele que nos guia em cada passo que vivemos. Esse centurião não viu de perto os milagres e as maravilhas que Jesus já havia feito ao povo de Deus. São muitos, mas no próprio texto de Lucas, no próprio Evangelho de Mateus, nós encontramos já, antes desse acontecimento, alguns milagres. Abre para nós, Felipe, em Mateus, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ver a cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, versículo 2. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, e ele foi purificado da lepra. O centurião não estava presente naquele momento. Talvez você fale assim, mas como é que você pode ter certeza disso? Porque em alguns momentos é falado que não era bom que aquele homem de grande autoridade estivesse próximo a Jesus. Historiadores acreditam que Lucas relata esse acontecimento em que ele fala assim: olha, não venha na minha casa, eu não sou digno, porque talvez haviam problemas políticos que poderiam complicar a vida de Jesus. A gente sabe também que em Mateus existe uma outra versão da história, mas todas estão ligadas à fé deste homem. Mas o centurião, naquele momento, na cura de um leproso, ele não estava presente. A cura de um homem paralítico, lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 18, Felipe. Nós vamos até o versículo 26. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o abaixaram na sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Agora, eu achei muito interessante, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Até aí. Jesus não somente perdoou os pecados, não somente curou ele, mas ainda falou assim: ó, agora pega a maca, pega a sua maca, sua cama, carrega ela para mostrar que você tem força e vá para casa. Isso para nós é um ato de extrema fé, de nós vermos o milagre de Jesus e falarmos assim: nossa, esse é o Deus que eu sirvo. Imagine os discípulos e os seguidores de Jesus naquela época, ao ver pessoalmente isso acontecer. Mas o centurião de Cafarnaum, ele não viu esse acontecimento também. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31, o texto diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o demônio,
jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Jesus expulsa um espírito imundo com sua autoridade e com seu poder. Mas ainda nesse momento, todos esses acontecimentos foram anteriores ao milagre que Jesus operou na vida do servo do centurião. Em todos esses momentos, o centurião não estava presente. Ele não viu com os seus olhos. Em alguns casos, em todos esses momentos, Jesus exerceu a sua autoridade espiritual e deu ordens que foram cumpridas. Você lembra? O centurião fala assim: Senhor, eu tenho servos. Se eu digo fica, ele fica. Se eu digo vai, ele vai. Eu sei o que é autoridade, porque eu também comando muitos soldados. Eu sou autoridade sobre pessoas humanas, sobre homens. Mas o Jesus, o Deus que nós servimos, ele é autoridade sobre doenças, sobre enfermidades e sobre espíritos malignos. O Deus que nós servimos tem todo o poder e tem toda a autoridade. Jesus, nesses acontecimentos, exerceu a sua autoridade espiritual e deu ordens que foram cumpridas. O centurião, ele não viu Jesus operar esses milagres e essas maravilhas. Ainda assim, ele creu, só de ouvir falar, só porque ele ouviu, só de escutar os relatos daquilo que Jesus de Nazaré estava fazendo por toda Israel. Ele apenas ouviu e mesmo assim ele creu. Muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós vamos chegar à história de Jó. Não diminuindo a fé de Jó, meus irmãos, mas em Jó 42, versículo 5, se o Felipe quiser pode pôr, ele expressou que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas que a partir de então os olhos dele o viam. Por isso a sua fé havia sido aumentada. Nós entendemos que o livro de Jó, como cronologicamente sendo o livro mais antigo da Escritura, bibliologicamente, ele era uma história contada oralmente durante anos e anos e anos, até que um dia alguém registrou essa história. Então, quando nós ouvimos Jó falar assim, olha, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, nós entendemos que desde aquela época, que desde a antiguidade, o povo ele tinha essa prática oral, de falar, de contar os feitos de Deus, de perpetuar a história do povo de Deus, daqueles que conheciam o sacrifício que aguardava no futuro o Messias, como foi prometido em Gênesis 3,15. E Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Só que ele mesmo declara que, nesse sentido, a sua fé foi aumentada, porque a partir de então, os olhos espirituais dele, a razão havia sido aberta. E ele pode dizer assim, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Porque de forma visível, ele estava vendo o poder, a correção, o milagre e a multiplicação da parte de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus diz a Tomé em João 20, versículo 29, que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Já é outro ponto. E em muitos momentos achamos que Jesus está se referindo a nós do futuro. Quando nós vemos esse texto, Jesus fala assim, olha, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós pensamos em nós. Quem é que viu Jesus há 2025 para mais anos atrás? Ninguém. Mas nós cremos. Então nós acreditamos que Jesus está falando de nós. Porém, mesmo nos dias de hoje,
Jesus continua a operar milagres que temos visto e ainda assim duvidamos. Quando nós ouvimos bem-aventurados que não viram, mas creram, nós pensamos que Jesus está falando de nós, e de fato Ele está. Mas ainda nos dias de hoje existem pessoas que veem com seus olhos os milagres de Deus na sua vida e na vida do seu irmão, na vida da sua igreja, e ainda assim, em alguns momentos, felizmente, às vezes em vários, nós duvidamos. E nós olhamos para a vida daquele centurião que não havia visto. Ele só ouvia falar de Jesus. Ele só ouvia as histórias de Jesus. Assim como nós, ele sabia que existia um Deus, existia um Jesus Todo-Poderoso que estava operando milagres na vida do seu povo. E mais do que ver, ele apenas ouvia e creu. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor, quem nós temos sido diante de todas estas passagens? Nós temos crido no Senhor pelaquilo que nós apenas ouvimos, porque já seria o suficiente. Aquilo que nós escutamos todos os dias, talvez no culto, talvez na internet, talvez conversando com alguém, só de nós ouvirmos a graça de Cristo sobre as nossas vidas já seria o suficiente. Ou talvez você tenha crido por aquilo que você tenha ouvido e visto, porque também é muito bom você presenciar a graça e presenciar o milagre de Deus. Mas tem uma terceira opção. Será que nós temos sido tão incrédulos ao ponto de termos ouvido, ao ponto de termos visto, mas ainda assim temos duvidado? Irmãos, que nós não sejamos como o povo judeu daquela época. Que a nossa fé traga exemplo para os nossos irmãos. Esse é um desafio para nós como igreja. Para mim e para você. Que nós possamos ter tamanha fé no Deus que nós servimos, na cura que Ele pode trazer aos nossos irmãos, às nossas vidas, na bênção e na prosperidade que Ele também pode trazer, se for preciso, na libertação, ao ponto de nós sermos exemplos de fé. Esses dias eu fui confrontado com uma pergunta: as pessoas têm olhado para você e têm visto Jesus? Tem quanto tempo que alguém olha para você e fala assim, sem te conhecer, assim, você é cristão, né? Nos dias de hoje o pessoal fala assim, você é crente. Tem quanto tempo que isso não acontece? Porque eu sei que em algum momento, cada um de nós, isso já aconteceu. Ou acontece. Mas tem quanto tempo que alguém chega para você e fala assim, nossa, você é diferente, né? Você é crente, né? Aí você fala assim, sou. Que a nossa fé seja exemplo para aqueles que estão próximos a nós, para os nossos irmãos. Não seja como Tomé, que naquele momento, mesmo depois de ter visto de perto os milagres de Jesus, ainda assim, teve dificuldade de crer. Às vezes a gente olha para Tomé, né? Fala assim, por que Tomé? Você estava lá do lado de Jesus, você viu de pertinho cada um desses milagres, dessas maravilhas, e na hora que você deveria demonstrar ao Senhor toda a alegria de vê-lo ressuscitado, você ainda duvidou. O que piora um pouquinho mais, irmãos, para mim, é que ele ainda viu Jesus ressuscitado, ressurreto.
irmã Marta? Quase não sai. Ele viu Jesus ressuscitado e ainda teve dúvida, mas foi comum naquele momento. Muitos viram e não reconheceram Jesus. Mas que nós não sejamos como Tomé, porque eu sei que hoje muitos têm visto milagres da parte de Deus. Eu tenho dito a algumas pessoas, do que você pode reclamar? Do que eu e você podemos reclamar? Está faltando trabalho? Não está. Está faltando casa para morar? Não está. Está faltando comida? Graças a Deus, não está. Esses dias o pastor falou assim, Frei, vai ninguém passar fome aqui. Até quem tem mais dificuldade não vai faltar. Então, do que nós podemos reclamar? Porque Deus tem nos guardado, tem operado milagres no nosso meio, no meio do seu povo. Tem curado pessoas, tem liberto pessoas da escravidão, do pecado. Não seja como Jó, que naquele momento reconheceu que sua fé estava aumentada, porque os seus olhos se abriram à grandeza de Deus, além daquilo que ele ouvia falar. Uma vez eu parei para pensar e imaginei, se Deus chegasse para mim e falasse, olha, Frei, você vai ser mendigo por toda a sua vida. Você vai morar na rua, passar fome, frio, humilhação. Mas isso é uma heresia pessoal, viu, pastor? Mas independente do que você fizer, você vai ser salvo. Eu tenho certeza que, humanamente falando, as pessoas ainda colocariam em risco essa certeza da salvação por querer viver algo mais confortável na terra. Porque nós somos assim. Se nós pudéssemos ter a nossa fé baseada não apenas nos milagres de Jesus, não apenas naquilo que Ele pode fazer. Quem crê que Jesus pode prosperar a sua vida financeiramente? Levanta a mão. Todos nós cremos. Quem crê que Jesus pode curar toda e qualquer tipo de enfermidade? Levanta a mão. Todos nós cremos. Mas e se Jesus nunca fizesse na minha ou na sua vida nenhum desses milagres? Será que nós ainda teremos a nossa fé firmada em Cristo por aquilo que nós sabemos que Ele é, por aquilo que nós ouvimos sobre Ele, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem um projeto, Ele tem um plano, Ele tem um propósito na minha e na sua vida, que pode estar difícil hoje, pode estar difícil amanhã, pode estar difícil durante anos, mas que no tempo dEle todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e você amamos ao Senhor. Que a nossa fé ela seja por aquilo que nós sabemos que o nosso Deus é, todo-poderoso. Deus que cura, o Deus que transforma, que liberta. Assim como aquele centurião tinha fé em Jesus. Que nós sejamos como Jesus nos ensina a ser, verdadeiramente. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurados somos eu e você, se crermos em Jesus Cristo, não apenas por aquilo que nós vemos que Ele pode fazer, mas por aquilo que nós ouvimos que Ele pode fazer. Por aquilo que nós temos certeza, porque a fé ela está relacionada àquilo que nós cremos e não àquilo que nós vemos. Ver é muito melhor, é claro. Você vê o milagre ali de perto, para alguns até aumenta a nossa fé, como nós já vimos que acontece com alguns homens na própria palavra de Deus. Mas Jesus, ele ficou muito admirado com aquele homem, porque aquele centurião apenas havia ouvido falar de Jesus, dos seus feitos e dos seus milagres. E ele se sentiu indigno de estar na presença de Deus. E eu quero te convidar que mesmo diante da graça de Deus,
você também se sinta indigno de estar na presença dele. Porque a graça de Deus para nós, ela tem que ser algo desafiador. Ela tem que ser algo que nós não podemos compreender. Você tem que olhar para o amor de Deus e pensar, por que o Senhor me ama? Porque eu ainda sou pecador, eu ainda estou pecando, te desobedecendo, eu ainda faço aquilo que te desagrada, mas eu sei que o Senhor me ama. A graça de Deus, ela tem que te ofender. Eu vi esses dias um pregador conhecido no Brasil falar, no momento que você não aceitar que você deve ir para o céu, talvez você esteja pronto para alcançar a salvação que vem de Deus. Talvez você esteja realmente, verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Que nós possamos servir a Deus por aquilo que nós ouvimos e termos a certeza que Ele é. E tenha certeza que Ele irá operar seus milagres e as suas maravilhas, aonde todo olho verá a sua glória. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar o Ministério de Louvor, quero convidar a igreja a se pôr de pé, quero convidar você a se constranger diante da glória e da presença de Deus. Quero convidar você a se indignar com a graça de Deus, a reconhecer que nem eu e nem você merecemos essa graça, mas que o Deus que os nossos pais nos apresentaram, o Deus que é falado durante séculos e gerações, Ele ainda é o Deus que nos ama e vai nos amar eternamente. É o Deus que nos salva, é o Deus que nos cura e nos liberta. Mas que com humildade eu e você possamos nos render diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não somos nada, porque ainda precisamos ver o Teu milagre para poder crer que o Senhor está conosco. Ainda precisamos ver a cura, ainda precisamos tocar nas bênçãos para ter a certeza de que o Senhor é realmente o Deus Todo-Poderoso que nós devemos servir e seguir. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, Pai, porque nós precisamos te amar por aquilo que o Senhor é, nós precisamos te amar por aquilo que nós sabemos que é a Tua essência. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos tocar profundamente nesta noite, em nome de Jesus. Fala ao Teu povo, ó Deus, ministra aos nossos corações para a Tua honra e para a Tua glória.